Olá, irmãos, estamos com o nosso Em Casa com o Pastor. Eu quero, antes de ler o texto aqui de Josué, capítulo 1, eu quero dar uma palavra para você sobre as nossas lives que estão acontecendo toda segunda, quarta e sexta, às 18h30 ao vivo. E vai ser um prazer você estar conosco lá para o nosso tempo de meditação, no nosso quadro Repartindo Pão. Tem sido um momento muito especial de crescimento para a nossa vida e de edificação, então você está convidado a participar e chamar os seus amigos também. Quero ler Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 8. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Nós temos muitas receitas de sucesso, como empreender, como ser bem-sucedido na vida, e muitas receitas são boas, são técnicas que nos ajudam, são pontos importantes para uma caminhada de sucesso. Mas qual é uma jornada mesmo bem-sucedida? É óbvio que quando eu estou falando de sucesso, eu estou falando daquilo que a Bíblia chama de sucesso. Porque muitas coisas que o mundo secular chama de sucesso, segundo a Bíblia, é um verdadeiro fracasso. Até porque o caminho para esses sucessos, muitas vezes, não obedece aos critérios da ética, da moral, daquilo que são os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. A história de Josué, capítulo 1, é uma história que você conhece, Moisés havia morrido e Deus agora levanta Josué para ser o seu substituto. Se você ler toda a trajetória do povo de Israel, você vai perceber que Israel, Deus sempre colocou ao lado de Moisés, Josué estava ali ao lado de Moisés, aprendendo com Moisés, vendo como Moisés fazia, e eu acredito que a coisa que mais impressionou Josué não era o poder de liderança que Moisés tinha, mas era a intimidade que Moisés tinha com Deus. Então, se pudéssemos aqui identificar um ponto que foi crucial no sucesso ministerial de Josué, foi ele observar a devocionalidade de Moisés, um homem que falava com Deus face a face, um homem que se retirava da multidão para estar com Deus. Então isso marcou profundamente a vida de Josué. Então ele foi muito bem treinado, ele aprendeu com o poder de liderança de Moisés, mas seguramente o sucesso desse homem está em ele ter observado a intimidade que aquele homem, aquele líder Moisés tinha com Deus. E provavelmente Josué imitou essa conduta de Moisés. E aqui Deus então chama Josué para uma tarefa dificílima, que é substituir Moisés. E ele vai dando as orientações para ele, o que ele deveria fazer. Diz: olha, eu tenho uma promessa para você. Primeiro, assim como eu fui com Josué, eu serei contigo. Então, primeiro ponto para você ter uma jornada de sucesso é Deus com você. É Deus à sua frente, é Deus conduzindo os seus negócios. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então, nunca experimentaremos sucesso na nossa vida sem que Deus esteja conduzindo a nossa vida. Segundo, ele tem a promessa de Deus. Ele diz: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Provavelmente, Josué, ele via Moisés como uma pessoa especial. Provavelmente ele dizia para si mesmo: eu não consigo nunca ser como Moisés.
Mas esse não é o problema, não é ser como Moisés, é ter Deus como Moisés teve. Ele diz, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então essa promessa de que Deus seria com ele é o que confortava o coração de Josué, é o que encorajava para que ele caminhasse nessa jornada do sucesso. Então, como Deus foi com Moisés, ele seria com Josué, e como ele foi com Josué, ele é com você também. A terceira coisa são as promessas de Deus. Ele diz, olha, onde pisar a planta do seu pé, eu vou-lo tenho dado. Então, há uma promessa de Deus para Josué e é uma promessa de Deus para nós também, né? Deus nunca nos convoca para uma missão sem que Ele nos dê uma condição e também uma promessa. Então, a promessa é essa, eu serei com você e eu vou abençoar você, onde você colocar os seus pés, eu vou dar a você. E a última coisa, que para mim é a mais importante, aliás, mais importante é eu serei contigo, mas tão importante quanto essa é, não deixe de meditar no livro da lei. Tem muitas receitas de sucesso, mas o verdadeiro sucesso está em fazer aquilo que a palavra de Deus orienta. Em outras palavras, Deus está dizendo para Josué, eu tenho uma bússola para você. Eu tenho algo que vai orientar a sua vida, que vai dar direcionamento. É a minha palavra. Então, se você quer ter sucesso na vida, não deixe de meditar nesse livro. Não deixe de balizar a sua vida, referenciar a sua vida. Não deixe de fazer isso por essa palavra. Essa é a palavra, essa é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Talvez você esteja se sentindo um fracassado e talvez do ponto de vista humano realmente você seja. Mas quem é você para Deus? Se você olhar a lista dos heróis da fé de Romanos capítulo 11, eles são heróis para nós. Mas para a maioria das pessoas do mundo secular, eles foram fracassados porque os seus empreendimentos não deram certos. Mas a Bíblia chama de heróis da fé. Então você pode ter uma jornada bem-sucedida se você fizer exatamente isso que Deus orientou a Josué para fazer. Senhor, essa é a jornada que nós queremos. Uma jornada de sucesso não conforme o mundo estabelece, mas conforme a Tua palavra ensina. Ajuda-nos, ó Deus, a lidar com os desafios, a manter o coração seguro de que assim como o Senhor foi com Josué, o Senhor também é e será conosco. E ajuda-nos a meditar nesse livro. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.